Boa tarde, eu sou Nel Morato, da editora Leia Livros, e estou aqui com a escritora Giana Krause para mais uma tarde, um bate-papo literário sobre reflexões e práticas, e com duas professoras, suas convidadas. Por gentileza, Giana, apresente as suas convidadas. Eu queria, então, apresentar a Ana Rosemary, professora Ana Rosemary, né, que participou de um artigo muito maravilhoso, né, sobre também educação especial. Eu trabalhei com ela, foi minha diretora. E a Simone Cordobello, também quero que elas se apresentem, né, que elas participaram do nosso livro, né, Educação em Tempo de Pandemia, das Reflexões Práticas. E quero agradecer a responsabilidade, né, de ter dado a mim, de poder colocar esses artigos maravilhosos falando sobre educação nesse livro. Muito bom. Nós vamos falar sobre educação, sobre o que está acontecendo, sobre vacinas, sobre as crianças, tudo que vai acontecer ainda esse ano. E também do que foi o ano passado, com as duas convidadas que nós falamos na última quarta-feira, né? Mas não sabemos a opinião delas. Então, vamos ver o que está acontecendo. Fale um pouquinho sobre a tua trajetória. Eu adoro usar o nosso pronome. A tua trajetória, literatura. Bem, então, assim, para quem não me conhece, eu sou gaúcha, tenho 2 filhos, moro aqui em Porto Alegre, né? Eu sou do interior, mas moro aqui em Porto Alegre há um bom tempo. E eu sou apaixonada pela educação, né? Me encontrei na educação, sou professora há um bom tempo na rede municipal de Porto Alegre, muito orgulho de ser servidora pública, né? De trabalhar com serviço público. E dentro da educação, a gente está sempre lendo, né? Então, juntou assim o útil ao agradável. Né? Eu já gostava, já vinha de uma família de contadores de histórias, né? A minha mãe vindo de cultura africana, né? Meu pai de indígenas, essa mistura de raças que tem muito essa contação de história. Né? Não é tanto da leitura, mas é de chegar e fazer aquela roda, aquele círculo, né? E sempre que está junto de contar histórias. Então, assim, de família, eu vim muito de ter isso muito natural, de contar histórias, de ter as histórias de tradição. E quando eu cheguei na escola e tive a questão da alfabetização, eu tive professoras maravilhosas que sempre me incentivaram a ler. E eu, como professora, eu vi como é importante a literatura, né, dentro da sala de aula, e o incentivo das crianças, mesmo assim, da educação infantil, né, desde os bebês, a gente mostrar isso, para eles terem o gosto do livro, e às vezes eu vi, assim, que às vezes o livro não era tão bem utilizado nas escolas, eles ficavam numa estante que a criança não tinha, de repente, podia pegar uma dificuldade, né, às vezes uma estante muito grande que a criança não pode pegar, a criança tem que manusear o livro, ela tem que ver a professora também contando, fazendo a contação, com fantoches, com brinquedos, mas ela folhear o livro, ela ver de onde é que sai aquilo, né, de ter um ambiente alfabetizador. E aí eu fui cada vez me aprofundando mais nas histórias infantis, né, e aí resolvi assim, não, quem sabe eu pego e faço um livro, e foi meu primeiro livro, né, que é Que Bicho é Esse, Adivinha? E ele foi todo planejado, assim, para a educação infantil, né, e ele é o meu livro, assim, preferido, que foi o primeiro, né, mas ele nasceu do sonho de uma prof, né, querendo que fosse um livro para crianças pequenas, então ele foi pensado na questão de cor, o tipo de imagem, né, eu fiz o desenho, e aí, como foi uma produção independente, eu mergulhei bem nesse mundo literário e tive que aprender muita coisa, para mim foi muito bom, assim, porque hoje eu sei como se produz um livro, né, já fiz várias coletâneas, já tenho 8 livros publicados, e assim foi o primeiro choque,
Claro que muitas barreiras apareceram, porque aqui a gente no Brasil não recebe nenhum tipo de incentivo, né? E tive que dar a cara a tapa mesmo, mas os ciclos de autores e escritores do Brasil, ele é muito maravilhoso, assim, as pessoas acolhem, explicam e têm paciência, né? Tem editoras maravilhosas, como a editora Leia Livros, que acolhem novos autores. Então, assim, eu fui muito bem acolhida, e a escrita, ela é um vício. Ela é um vício. Se a gente começa a escrever um livro, depois é difícil parar de escrever, né? Tu continua escrevendo, escrevendo. Então, nessa minha trajetória, eu tenho livros infantis, tenho um livro infanto-juvenil também, participei de várias coletâneas. Em coletâneas são umas 30, mais ou menos, que eu tenho entre poesias e contos. E aí tenho o meu, como é que eu vou dizer assim, o meu filho preferido, que é o Reflexões e Práticas, que é um projeto que eu consegui juntar, né, a parte de produção de livro, né, e de professora. São 3 livros já, né, e que me deixam muito feliz. O primeiro, né, que foi pela Leia Livros, maravilhoso, assim, eles me ajudaram a fazer esse projeto, a gente fez a inauguração, o lançamento lá na Feira do Livro. Depois eu fiz o outro com a Darda, que é sobre a inclusão, e voltei de novo para ler livro, né, que a boa filha a casa torna, esse aqui que é maravilhoso, sobre o tempo em pandemia. E foi uma coisa assim que eu tinha muita vontade de fazer uma coletânea com professores, porque quem é professor sabe que a escola é muito viva, né? E assim, cada vez que eu ia para uma outra escola e conhecia os professores, assim, a sala do café é um turbilhão de coisas, assim, imagina assim que a sala do café é uma chaleira assim borbulhante, os professores não param de falar, relato de casa, eu li um livro, eu fiz um curso, muita coisa a gente aprende com os colegas, muita coisa se produz na escola, só que às vezes a gente não consegue passar isso, e eu sentia uma tristeza, assim, principalmente na época que eu entrei, que eu entrei num ano que várias professoras se aposentaram, e aí me deu uma tristeza, assim, de que elas foram com projetos maravilhosos, coisas que eu não pude aprender, né, coisas que eu não conheci, os trabalhos, assim, e atualmente também na escola que eu trabalho, que é Eliseu Paglioli, também tá sofrendo um processo de várias aposentadorias, né, e aí eu noto, assim, como a gente fica, assim, triste de algumas coisas que a gente vê assim, nossa, foi aquela colega e ela tinha um trabalho tão legal, né, daqui a pouco eu tô indo, eu não consigo passar, então a gente fala tanto, a gente escreve tanto, por que não botar isso num livro, né, um registro, que vai ficar para a posteridade, todo mundo vai olhar, vai poder copiar, vai poder imitar, vai poder dizer, olha, isso aqui veio de uma professora lá de Porto Alegre, né, que teve essa ideia, e aí eu comecei a pensar nisso, falar nisso, e aí deu super certo, né, a gente está no 3º volume, eu já estou pensando no 4º volume, e no início eram mais professores aqui de Porto Alegre, agora são professores de vários lugares, né, do país que assim que procuram e que compram esse projeto, e é assim, ultimamente o projeto que eu mais me traz felicidade é o Reflexões e Práticas, né, porque eu consigo juntar 2 coisas, né, e eu sei assim como as pessoas ficam felizes quando veem o seu artigo ali, né, num livro ali, um nome e tal, é uma coisa assim que tu vai guardar para sempre, né, que tu vai poder mostrar para a família, vai poder compartilhar, que nem a Ana tinha falado que uma colega vai querer o livro, né, então assim, ó, vai para vários cantos do país, e agora a gente tem o e-book também, que vai ser gratuito, então vai ser muito mais amplamente divulgado, feliz de ter conseguido unir essas minhas 2 paixões. Isso é um pouco da minha trajetória, né. Perfeito, excelente, né? Depois, mais tarde, antes do final, eu tenho uma notícia para os professores, mas vamos deixar para mais tarde, porque a gente tem muito que conversar ainda, né? Eu acho, Giana, que você poderia pedir para suas colegas se apresentarem, falarem um Sim. pouco da trajetória delas, para a gente conhecer. De repente, vocês estarão aqui de novo conosco, né? Com certeza. Bem, então eu quero apresentar a Ana, né, que já é o 2º artigo que ela participa no projeto Reflexões Práticas, né, para ela falar um pouquinho do trabalho maravilhoso que ela faz. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Ana Rosemary, ex-colega da Giana, professora em Educação Especial,
convictamente, né, trabalhando com a educação especial, uma pauta que me apaixona há muito tempo, é um amor que a gente vai renovando, né? Sou gaúcha, moradora na cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, e nesse momento, assim, faço escrita desses artigos, participo de algumas palestras, consultorias em educação especial, e sobre também a questão da diversidade, inclusão, não só a inclusão da pessoa público-alvo da educação especial. Então, assim, falar é uma coisa que eu gosto muito, né? Assim, de contar as histórias. Me encontro um pouco nos comentários de vocês, né? Porque falar e contar, ter narrativas, ter coisas interessantes para contar, é o que me instiga muito. Eu fui muito curiosa. Então, minha mãe brinca que quando eu era pequena, ela punha um pinto na minha boca, porque era uma simpatia que tinha para a criança falar mais rápido, colocaram um pinto na boca da criança para o pinto piar, para a criança falar rápido. Eu brinco com ela que quantos pintos falou na minha boca, porque ela mesmo reclama que eu não paro de falar, que eu sou muito faladeira. E isso, assim, é algo que veio, né, assim, na minha história de vida, ser uma pessoa que fala bastante. Eu me acho uma pessoa expansiva, né? Trabalhei em outros cargos da educação, mas isso de trabalhar com as crianças, com os jovens da educação especial, é algo que, para mim, não tem preço. E, do outro lado, também fazer formação de professores. Né? Eu também sou professora em algumas universidades, participando da formação de professores, contando da beleza que é ser professora. Porque eu entendo, eu vejo que é muito belo nós sermos professoras, né? Eventualmente, alguém desqualifica, desmerece, mas também penso que nós somos uma categoria muito antiga, né? E que nós temos muito que contar e compartilhar com as pessoas. Não, falar não só das mazelas, que tem algumas situações delicadas, tem aquelas situações que a gente preferia não ter passado por, ou não vermos algumas histórias de vida, a gente vê num momento tão delicado, tão triste, mas a gente vê. Mas também a gente vê tanta beleza, tanta descoberta, tanto crescimento, desenvolvimento, sabe? Assim, um aprender a contar sobre si mesmo, né? Porque eu penso que a educação que ela vai fazer na vida das pessoas é ajudar as pessoas a contarem sobre si e elas se posicionarem no mundo, né? Então, isso é tanto para mim quanto é com quem eu trabalho. Então, assim, estar na escola, nos corredores das universidades, ter a possibilidade de contar uma série de coisas que os livros nos apresentam, porque os livros contam histórias de alguém, do ponto de vista daquele alguém. Então, assim, o pessoal que está nos assistindo, né, está vendo que aqui atrás de mim tem uma estante, né, com vários livros. E eu sou apaixonada por eles e compartilho e gosto de mexer de vez em quando. E, de repente, hoje me dou conta de um artigo que tem ali ou de um assunto que tem ali e que eu não tinha me dado conta antes, não tinha valorizado tanto. Lá vou eu, então, me apropriar mais dele. E vou contar sobre isso, né? Recentemente, essa semana, eu fiz isso com um grupo de professoras em educação especial que eu trabalho. Eu disse, gurias, me dei conta que naquele tal livro tem um ponto assim que eu acho que é muito bom. Vamos revisitar ele. Sabe? Então, assim, poder fazer esse mergulho, essa imersão nas histórias, naquela contribuição valiosa que alguém deu, né? Que eu acho que tudo que está escrito está para ser lido. E isso eu aprendi com a minha professora no magistério. Eu fiz magistério na Escola Estadual Paulo da Gama, em Porto Alegre, no bairro Partenon, pertíssimo ali do presídio masculino. E a nossa professora de literatura era muito, muito, muito incentivadora que a gente pudesse ler. E aí, sabe como é que é, né? Nós éramos adolescentes, 15, 16 anos, então, às vezes, tinha umas perguntas um pouco picantes para aquela época, né? E talvez hoje essas perguntas, assim, aconteçam muito naturalmente. Mas naquela época, há cerca de 30 anos atrás, né, eram perguntas que poderiam se supor picantes. E aí eu sei que ela dizia, não tem problema, pode ler. Se tu encontrou, cai na tua mão, vai ler. Porque tudo que está escrito é para ser lido. E eu concordo com isso. Eu aprendi isso com ela, né? E sigo, assim, a partir daí, com essa convicção que as coisas estão, que a gente tem que poder ler, olhar, para poder fazer uma crítica construtiva, uma crítica negativa, mas entendendo que a tua crítica não é a verdade. É uma consideração e que aquilo vai se encaixar na tua vida ou não. Então, essa sou eu. Uma professora de educação especial, que gosta muito de falar, que acha muito encantador assim, estar com as pessoas e falar das coisas e ouvir as coisas dos outros. Porque isso assim, vai depois fazendo sentido em algum momento, né? No amanhã, na semana que vem, tu vai lembrar de alguma coisa que foi dita no hoje. Então, o valor das narrativas, e quando elas podem ficar escritas, registradas, o valor que isso tem.
né? Porque é poder ir lá, fazer aquele passeio histórico, entendendo que é um recorte para aquela situação, para aquele contexto. Então, o livro, né, que a gente participou é falar desse contexto pandêmico em 2020, que já é diferente desse momento pandêmico de 2021, porque em 2020 a gente não tinha noção de como é que a gente ia fazer. Hoje já dá para dar uma espiada naquilo que a gente fez no ano passado e melhorar um pouquinho o nosso fazer. E essa sou eu, essa professora de educação especial que está aqui hoje para conversar, né, e levar coisas depois desse momento que a gente está construindo e levar depois, e comentar e narrar lá na frente para outras pessoas. Agora eu quero que a Simone, então, se apresente, né, a professora de letras, é lá de São Paulo, Araras, ela fale um pouquinho dela. Tá, boa tarde a todos, né? Quero agradecer aqui o convite da participação, minha primeira live, e é um prazer estar aqui. Ao contrário da professora Ana, da professora Giana, eu falo pouco, eu sou pouco expressiva verbalmente, mas eu gosto muito de pôr na escrita. Aquilo que eu não falo, eu escrevo. Então, eu sou igualmente apaixonada por livros, né? E eu sou formada em letras, leciono português e inglês aqui na minha cidade, é Araras, interior, né? Aquele R. E eu dou aula para o Fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano. E eu amo trabalhar com adolescentes, não tive a oportunidade ainda de trabalhar com crianças, eu estou cursando pedagogia, talvez seja aí um plano para o futuro. Eu tenho pós em psicopedagogia e escrita criativa, e a minha paixão é escrever, né? Então, nas minhas aulas, eu sempre falo para eles, pessoal, sejam escritores, né? Cada um aqui tem potencial, cada um consegue, não é algo absurdo, isso não é coisa de quem é muito inteligente, eles têm aquela ideia, né, de quem escreve é muito inteligente, né? Não, basta ter criatividade e vontade de pôr as palavras no papel. E a minha paixão, a minha carreira, apesar de eu estar, né, há pouco tempo, eu leciono relativamente há pouco tempo, menos de 5 anos, eu já é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Eu adoro estar na sala de aula, sinto muita falta, né? Um ano e meio praticamente, quase, longe, né, do giz, do calor humano, nada de ter aquele contato, né, gostoso com os alunos, nem a das broncas, né, sinto falta até das broncas, é algo que tem sido difícil, né, para mim como pessoa, para mim como professora na carreira. A gente vai engessando um pouquinho, enferrujando, né? Eu falei para eles, pessoal, eu acho que eu estou um pouco enferrujada, né? Eu preciso voltar para a sala de aula, eu sinto falta de vocês, né? O professor, ele precisa realmente amar o que faz, né? Ele tem que estar na sala de aula e gostar realmente porque se for pelo salário, a gente sabe que não tem condição mesmo de amar a profissão, né? Mas tem que amar, né, os seus instrumentos ali, que são seus alunos, né, que são o alvo, né, do seu trabalho, né. O professor tem que se sentir um mediador ali, né, não tá ali sentado na cadeirinha dele todos os dias pensando no olerite no final do mês. E eu realmente amo, né, ensinar, e, né, essa pandemia, ela fez com que eu me reinventasse, né, como eu coloquei no estudo de caso, foi uma reinvenção que eu precisei me adequar, né, à nova situação, me adequar à realidade de cada aluno, né, não é nem de cada unidade ou de cada sala, é de cada aluno, cada um tem uma realidade diferente ali no núcleo familiar, e eu tive uma transformação enorme, assim como todos os alunos, né, todo esse período aí a gente aprendeu muita coisa nova. E é isso. Perfeito. Simone, se não me falha a memória, eu te convidei para participar de uma coletânea, não? Eu Luísa creio. Mato. Não, mas eu não, acho que eu não participei, não. Pronto. É que eu, em algum lugar no Facebook, eu vi um comentário, daí eu fui lá e convidei para participar. Mas parece que não deu tempo, alguma coisa assim. Eu participei. Pequeno, né? Eu participei de 2 coletâneas, eu adoro escrever, são 2 uma é crônica e um é conto, mas ainda estou engatinhando ainda na escrita. Mas vai chegar lá, vai chegar lá. Bom, eu acho que a gente pode falar do que aconteceu no ano passado, um pouco mais
detalhar um pouco mais tudo o que aconteceu ano passado, as dificuldades, porque eu cheguei à conclusão, desde a quarta-feira, que professor é resiliente, né? Não é muito fácil, ainda mais professor de escola pública, né? Nós conversamos a respeito de uma série de dificuldades, então eu não sei exatamente como resolver, mas os governos têm que resolver o problema, porque é a educação que vai salvar o nosso país. Estou convicta disso. Não tem uma outra maneira da gente ir. E como os professores são necessários para isso, né? Bem, Nel, assim, o que eu senti, assim, complementando o que eu falei, então, na quarta-feira. O sentimento de chegar na escola e saber que a escola vai ser fechada, assim, é horrível, é uma coisa, assim, horrível, eu espero nunca mais passar por isso. Todo mundo sabia que estava vindo o vírus, mas eu me lembro de ter parado, assim, prestando atenção em dezembro, que o vírus estava vindo lá da China. E não pensava que ia aparecer aqui em Porto Alegre, né? A gente não tinha essa dimensão. E aí a gente começou a falar dos primeiros casos numa semana. No meio da semana era quarta-feira, mais ou menos. Sexta-feira já começou a se falar que de repente a escola ia fechar. E aí quando a gente chega, segunda, terça deu, sabe? Segunda já avisa para os alunos que terça-feira não tem mais aula. E assim, sem saber quando é que ia voltar. Então, assim, foi uma coisa horrível, assim, os professores, aquele choque. E aí, primeiro foi esse primeiro impacto, né? Porque a gente sempre tenta que vai dar algum jeito, o professor sempre dá um jeito, né? A gente faz uma coisa, faz outra, a gente estava com álcool gel, já estava com alguns protocolos, mesmo sem saber, a gente já estava já imaginando como iria fazer. Não vai deixar entrar mochila, alguma coisa, não, suspende as aulas. E aí, eu pensava que ia dar 15 dias, eu pensava 15 dias de volta, sabe? E daí a gente vai vendo, assim, que cada vez ia protelando mais, e as coisas acontecendo, e como eu falei, né, a rede pública tem uma série de problemas, né, principalmente na questão tecnológica, a gente ficou sabendo agora, com tudo que aconteceu, e daí a gente via, assim, a rede privada correndo já, bem no início, nas primeiras semanas, e nós engatinhando, sem saber o que fazer, esperando que voltasse, e bem isso, a gente não sabia, né, o como dar aula, né, virtualmente, do nosso aluno, né. Bem na época, eu estava dando aula para pós-graduação EAD, né, eu tenho formação para curso EAD. E a didática EAD é totalmente diferente, né, para o ensino superior, e aí eu chegava no estúdio preparado, né, com alguém me filmando, não tem barulho, tem nada. E aí tu ter que fazer filmagem com toda a tua família em casa, com filho pequeno, e é cachorro, é carro do ovo, é o computador, que não é lá muita coisa, internet também, o celular, e aí tu teria que pensar, primeiro, teus problemas, né, todas as tuas questões, daí tu tem que dar conta de casa, e tem que fazer todo um planejamento adequado, e saber que também lá a mãe, o aluno, como é que estão, né, que tipo de computador que eles têm, né? Eu me lembro, assim, que aprendi muito, né, nesse ano que passou. Eu fazia vídeos enormes, os primeiros vídeos, assim, dando aula como se estivesse na escola, e daí vi que não adiantava, aquilo que funciona dentro da sala de aula com o aluno, não funciona no vídeo, né, e aí tive que adequar, e aí os meus alunos são especiais, daí é diferente já também, e aí tinha que pensar numa atividade que o pai teria que ajudar, né, porque não teria o especialista para estar ajudando ali, o professor, pensar nos recursos que eles vão ter em casa, né, pensar que eu não posso pedir para o pai sair para comprar uma coisa, né, eu tenho que pensar, tenho que me organizar, eu vou botar aquela família em risco, pedir um recurso que de repente eles não têm, ou que não tem condições de comprar, também, né? Então, a gente teve que pegar e fazer, assim, coisas, assim, impossíveis, eu digo, que os professores fazem, porque cada colega que falava, né, olha, eu fiz uma atividade com colher, eu fiz uma atividade com folhas das árvores, né, com pau, com pedra, com isso, com aquilo, assim, os professores tiveram que ser muito criativos, né, a gente pegou e apanhou muito no início, mas como a Ana falou, né, agora 2021 é diferente, porque a gente já pegou um know-how de algumas coisas, né, então a gente teve que aprender aplicativos, né, e procurar tudo gratuito, porque o professor não tem dinheiro, né,
e ver coisas que dava tanto para nós, mas que pudesse rodar num celular de um pai que de repente tem um celular defasado, né? E daí a gente entra também naquela seara de que nem todos os alunos tiveram acesso. Não tiveram, nem todos tiveram. Tinha internet, nem todos os pais estavam, de repente, em condições de estar junto com o aluno para fazer aquela atividade, porque tiveram uma série de outras situações e que chegaram na escola e que a gente teve que demandar, né? Entrega de cesta básica, roupas, né? Ver como é que essa família está, de repente, dar uma outra assessoria, ver questão de medicamento, encaminhamentos, e que essa escola se faz muito necessário, esse papel social da escola, e que tomou, assim, à frente muito mais do que um conteúdo, de repente, né? A gente ficou, assim, às vezes contando horas de aula, né? Quantas horas aula eu fiz, mas não se pensou que o professor ficou horas falando com aquela mãe, uma vez, de repente, uma mãe solo, é uma avó que cuida da família sozinha, e que teve que pegar e ouvir, abrir o coração, para apenas ouvir. Às vezes a gente só tem que escutar aquela pessoa. E isso aí não conta em horas-aula, isso não conta. Né? De professores que tiveram que se ir para a escola, ou ir numa casa de aluno, levar material impresso. Então, isso aí não tem como contabilizar, porque assim, a escola tem muita aprendizagem subjetiva, e isso não é levado em conta. E isso, assim, transcendeu esse ano 2020 que passou. Então, assim, eu vi os professores cada vez mais incansáveis para levar essa educação para adiante, né? Mais incansáveis, assim, para manter esse aluno, esse contato com esse aluno, seja de que forma fosse, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos os professores do Brasil, né, que se dedicaram muito esse ano, e a gente continua essa luta em 2021. Né? E vacina para todo mundo. Isso. Eu quero que a Ana agora também fale. Vamos falar da vacina depois. Vamos falar da vacina. A gente está, assim, ardentemente esperando poder continuar a viver, né? É isso que a gente espera. Mas, bem, acho que dando prosseguimento ao que a Giana estava apresentando, né? Foi um extremo desafio, acho que os escritos todos, né, trazem ali no livro, o extremo desafio que foi a gente viver literalmente algo que a gente, professor, sempre diz, que a gente aprende todo dia, que a gente não só ensina, que a gente aprende, a gente viveu mundialmente o que é este aprender a ser. Porque antes, e eu concordo muito contigo, Giana, antes da gente ficar pautando todos os nossos arcabouços, né, acadêmicos, pedagógicos, que a gente queria, nossos planos de trabalho, primeiro era se proteger, era viver. Como que a gente aprende a dar conta desse vírus, e que bom que muitos conseguiram dar conta, e a gente lamenta profundamente as pessoas que perderam a vida, né? E a gente teve que aprender, assim, a se proteger, a não abraçar mais. Nós somos um povo conhecidamente afetuoso e do toque, né? O povo brasileiro, ele é identificado por aí no exterior porque fala muito, fala alto, é expansivo, né? Assim, essa coisa corporal tem junto no nosso DNA do brasileiro. E nós temos que aprender a não dar abraço. E isso não está escrito no livro. Isso não está escrito no livro da educação infantil, dos anos iniciais, muito pelo contrário. O que está escrito é fazer isso, é respeitar o corpo do outro, são regras de convivência, né? Mas nós estamos junto com rodas de conversa, onde cada um tem a sua vez de falar, e a sala de aula, e as brincadeiras na hora do recreio, e a cantina, o refeitório. E isso a gente teve que aprender a não ter mais e aprender a sobrevivermos apesar disto. E é com a nossa família, com os nossos grupos de amigos, e nós sabemos de pessoas que entraram em depressão, e não é mimimi, não é boato, é fato, né? Como é que tu dá conta desse... É um puxado de tapete, né, gente? Foi assim, a gente vinha vindo num janeiro, férias para nós, brasileiros, professores, geralmente é um mês de recesso, estamos iniciando as férias escolares, fevereiro é férias e é carnaval, férias no Brasil, férias no exterior, mas tem o carnaval logo em seguida, e veio aquele volume de situações ali perto, Europa, América do Norte e Brasil. E assim, em 2, 3 semanas para tudo. Dia 16 de março, eu me lembro que eu estava trabalhando, eu trabalho também para uma rede privada aqui em Porto Alegre, como assessora de inclusão,
E ali na sede, né, dessa empresa, então, na parte administrativa, a orientação foi: peguem os materiais de vocês e vocês vão para casa e aguardem as orientações. E as orientações chegaram via televisão naquele dia, e no outro dia também, dia 17 de março, lockdown, para tudo. E desde aí a gente não voltou mais. O ano passado, nós voltamos ao trabalho neste ano, numa escala, né, num rodízio. Então, essa é a minha semana de trabalhar de casa, e semana que vem eu trabalho lá presencialmente. Então, também tive que aprender a fazer isso. Aprender a dar conta de uma agenda que antes era ir nas escolas, observar os estudantes nas salas de aula, fazer tudo que uma professora faz quando a gente faz esse tipo de trabalho de uma assessoria, né? Então, assim, eu não dou mais aula dentro dos dias letivos, mas eu estou envolvida com as escolas nesse período. E eu tive que aprender a fazer isso remotamente, exclusivamente remoto. E nesse tempo em que eu estava aprendendo, também poder orientar as professoras com as quais eu trabalhava e com as minhas orientandas de TCC, né, de pós-graduação, como é que nós vamos fazer isso mediando uma tela. Então, assim, foi uma aprendizagem extrema, mas a primeira foi a da vida, do sobreviver, e depois as outras aprendizagens. E, bom, no nosso caso, enquanto professores, ali, num determinado momento, nós aprendemos a sermos professoras numa modalidade à distância, que é um pouco diferente daquilo que a Giana estava dizendo, que ela, né, tem ali aquela gravação à distância, professora EAD, então já tem toda uma lógica de ser professora EAD, tem um contrato firmado entre as partes que vai ser assim. Mas para nós em escolas, da educação infantil ao espaço acadêmico, para quem não tem esse contrato EAD, aprender a fazer toda uma cena escolar mediada por tela, pela tela do telefone, do tablet, do notebook, do computador de mesa, e para quem não tinha, para quem não tem, ainda não tem, é uma mediação feita por um aplicativo de mensagens, né? E dele o WhatsApp e o Messenger do Facebook, uma vez por semana, 2 vezes por semana, para uma família que nem sempre tem, como é que se diz, o pacote de internet, não tem um pacote de internet que suporte tudo que a família tem que fazer e mais as aulas. Então, assim, algo que eu gosto de frisar, nós não estamos trabalhando em home office, né? Nós não estamos. Porque o home office, ele pressupõe um contrato entre as partes. Então, eu já começo sabendo que eu vou trabalhar home office, tem toda uma organização doméstica, que eu tenho o meu canto de trabalho e toda uma logística com o meu empregador, com aquele que me contrata para trabalhar, para dar conta disso. O que houve foi a gente fazer um atalho aí na situação para tirarmos o possível daquilo que nós estamos vivendo aí. Então, se o ano passado foi muito complicado, porque a gente não tinha em quem se inspirar, né? Nós usamos para quê os livros? Para nos apoiarmos, para servir de base de inspiração. Só que a gente não tinha onde se inspirar, porque estava todo mundo passando por isso. Todo mundo mesmo. Os 5 continentes passando por isso. Alguns com um pouco mais de fluidez, outros com mais dificuldades. Eu nos vejo como aquele país que ainda tem dificuldades, né, para superar algumas coisas. Não vou entrar no mérito do porquê que isso é difícil, mas ainda vivemos numa dificuldade das questões escolares estarem nacionalmente estabelecidas. Por exemplo, e aí vou dar um apanhado, vacinar os professores é primordial. Queremos escolas abertas. Nós sabemos, nós, educadores, trabalhadores em educação, nós sabemos que a escola é um lugar de proteção à criança e ao adolescente. O tempo que eles estão conosco, estão sendo olhados, atendidos, assistidos, alimentados também. Tem um olhar, vários olhares adultos ali sobre aquela pessoa que é estudante e que a gente está vendo a dinâmica dia após dia, nos 5 dias da semana. Nós não temos essa condição hoje. Ainda está um pouco difícil. Então, querer escola aberta, para além da questão acadêmica, do ano letivo, também fala da proteção de vida dessas crianças. Só que se não tem professor vacinado, não tem educadores vacinados, é colocar todo mundo em risco. E aí nós estamos vendo, não é boato, são os dados, é a estatística, é olhar para o Brasil, como começou novamente, neste ano 2021, a liberar as aulas, nós estamos vendo problemas ainda. Não está maturado. Então, assim, falar desse momento em situação de pandemia é falar de aulas ajeitadas,
a falta da mediação consistente que o olhar pedagógico dedica não está acontecendo. Porque o nosso olhar pedagógico é da tela. Eu não tenho a possibilidade de dizer, fulano, tipo, né, Ana Rosemary, olha para mim, tá vendo? Ó, eu tô vendo como é que tu tá fazendo, presta atenção. Um pouquinho mais para cá. Estudante com deficiência, sem deficiência, precisa desse olhar professoral, desse olhar acadêmico, carregado de Piaget, Vygotsky, Emília Ferreira, Sara Paim, carregado de teoria, e nós estamos ali, articulando, circulando nesse nosso espaço, no corredor do colégio, com a turma, batendo palma, né? Pessoal, olha aqui para mim, vem cá, vamos para lá agora. Ih, gente, estou sentindo que não está bom com os nossos estudantes da escola especial também, né? A Giana traz ali que trabalha em escola especial, trabalhei com a Giana, fui muito feliz naquele tempo que eu também trabalhei com a Giana. Os nossos estudantes compreendem as coisas também, com certeza. Tem limites na sua compreensão. Então, cabe a nós, educadores, melhorarmos a forma de intervenção para fazer com que eles nos compreendam. E eles nos compreendem. Então, trazer isso para essa cena da escola especial e da PAI, desse nosso estudante, que talvez seja não verbal, não tenha fala expressiva, mas tem um corpo que está comunicando, tem um resmungo, tem um balbucio que eu consigo entender. Nós fazemos leitura. Nós não temos isso hoje. Eu não tenho esse estudante dessa maneira. É ali naquela hora que ele tem que parar na frente da tela e eu ficar mediando com ele, dizendo, olha, aqui, aí o material, né, já foi separado lá pela família quando conseguiu. Tá, mas é a família que não tem. Eu tenho informações riquíssimas. Eu tenho colegas de educação especial que passaram na calçada da casa daquelas crianças, que não têm a possibilidade da internet, da tecnologia, né? Se tu não tem a tecnologia, o que tu tem? Tu tem as pessoas. Sempre tu vai ter as pessoas. Tá, mas tu tem as pessoas, mas tu não pode chegar perto. Tu não pode estimular o contato. Tu não pode, assim, pensar que tu tá ali na tua fala e que tem aí, né, esses perdigotos todos, assim, que a gente involuntariamente vai soltando. Então, assim, é um afastamento. Então, tu pegar, a criança vem até a calçada do colégio e ela não entende por que não pode entrar. Eu sei que na escola que a Giana está, aconteceu isso, né? Da criança ir até ali a calçada, mas não pode entrar porque a escola está fechada. E ela não consegue daí entender, como assim, se a escola está ali, ela pode entrar? Ela não consegue entender que ela não pode entrar. E eu tenho professores que foram nas calçadas das casas das crianças, acenaram lá do portão, bateram no interfone, a mãe levou a criança até a janela. Tem mediação pedagógica consistente aí? Não, não tem. Tem vínculo, que é o capítulo que eu e a Ravena escrevemos, né? Vínculo e participação e aprendizagem. O vínculo, para mim, ainda penso que é a maior necessidade de aprendizagem e estabelecimento de vínculo. Sem vínculo não há. Sem querer juntos, não há possibilidade de aprendizagem. E aprendizagem que seja da vida. Eu estou pensando que nós temos que esquecer um pouco, e eu sei que isso é complicado para um gestor educacional, mas nós vamos ter que esquecer um pouco daquela gestão curricular. Vai ter lá os itens da BNCC, os campos de experiência, vai ter. Mas talvez agora eu não consiga falar sobre a equação de segundo grau. É complicado tu falar sobre a equação de segundo grau quando tu tem ali um estudante de escola privada, pode ser. Eu trabalho com escola privada. Mas talvez esse meu estudante da escola privada, ele pode ter toda a tecnologia que precise. Mas ele está passando uma situação de vida muito complicada, ele pode ter perdido um familiar ou dois. Ele talvez tenha que ter ido morar na casa de uma outra pessoa. Ou tem alguém morando na sua casa, tem um familiar morando na sua casa, e isso desorganiza. E não é porque não gosta da pessoa, mas organiza, a gente sabe muito bem o que é uma visita que fica muito tempo na nossa casa. Então, assim, ter um familiar há muito tempo morando na tua casa, quando isso não estava previsto, tu ter mudado de endereço, ou tu ter perdido pessoas tão caras emocionalmente para ti, tão queridas, e tu ter que continuar a viver apesar disso, é difícil. Então, aí é onde eu digo que a tecnologia, ela pode estar. Mas, e essa pessoa, como é que ela está? Emocionalmente, ela está predisposta? E aí nós vamos saber de muitas tristezas. Ontem, num diálogo com uma escola nossa,
a orientadora educacional me trazendo que a coordenadora pedagógica, me desculpe, a coordenadora pedagógica me dizendo que em conversas com outras coordenadoras pedagógicas está aparecendo muito uma grande tristeza dos estudantes. Não é o choro, mas é uma grande tristeza, acentuada tristeza, que está levando a uma apatia. Uma pessoa muito triste, uma pessoa apática, consegue estar disponível para a equação de segundo grau? Mas, bem, lá vamos nós, professores, nos reinventar, pensarmos alternativas, que é o que nos cabe e é o que precisamos fazer, alternativas possíveis de resgatar, de inovar e de criar. Então, o ano passado foi muito difícil. A gente não tinha onde a gente pegar e pensar, tá, dá uma olhadinha aqui e vamos. Hoje, 2021, a situação não está muito melhor, só que a gente conseguiu sobreviver e podemos olhar para o nosso passado recente e vermos o que parece que funcionou. E começarmos a perguntar para os outros, para a nossa amiga Paulista, quem sabe para a Simone, como que está sendo ali no estado dessa região sudeste. E é disso que eu penso. Obrigada. Simone, muito obrigada, Ana, pela tua colaboração. E agora eu também quero saber, fiquei curiosa, como é que foi lá no teu estado, Simone? Bom, a realidade é geral, né? Pelo que eu li o livro, eu li o trabalho dos queridos amigos, queridos colegas de carreira, eu percebi que a realidade é igual em todos os lugares do país, né? Não importa sul, sudeste, a realidade é sempre a mesma, né? Nós temos ali contrastes, às vezes na mesma unidade, numa mesma sala de aula, nós temos alunos que possuem uma realidade socioeconômica diferente do colega que está sentado ao lado, né? Então, a dificuldade, ela não se encontra na região ou numa unidade específica, ela está dentro da sala de aula, né? Nós temos contrastes na sala de aula, e eu percebi bastante isso no ano passado, né? Até reiterando a fala da professora Ana, foi um ano de aprendizado, né? Eu mesma não achei que eu tinha um certo conhecimento tecnológico e descobri que não sabia nada, né? O meu conhecimento ficou lá atrás, no mouse de bolinha ainda. Eu brinco com eles, eu falo, gente, eu lembro do mouse de bolinha. Então, eu precisei reaprender, precisei me adaptar, apanhei bastante com o computador, eu tive que comprar um novo equipamento, né, como a professora citou, os professores precisaram, né, colocar a mão no bolso, né, para criar um verdadeiro aparato, um local de trabalho que fosse realmente adequado para atender os alunos, né, como é que eu vou atender os meus alunos pelo Meet se o meu computador não aceita esse tipo de programa, desse tipo de software? Então, eu precisei fazer toda aquela atualização, assim como muitos outros colegas, né? E só que os problemas ainda continuam, né? As mesmas dificuldades que eu observei no ano passado, elas persistem, né? Agora, esse ano, eu estou lecionando em 2 escolas, né? E as duas têm ali abismos, né? Diferentes, né? Elas são bem diferentes uma da outra. A gestão de ambas é maravilhosa, porém o ambiente muda. Uma escola, ela tem ali, é situada num local de classe média, a outra na periferia, e a gente percebe bastante o contraste, né? Enquanto numa escola cerca de 80 alunos tinham acesso a computador, acesso à internet, acesso à plataforma, na outra escola é o contrário, 20% conseguia ter acesso a computador de maneira até precária, usando o celular da mãe, usando plano de dados, e o restante necessitava de material impresso. E aí eu pude ver o como, né, a mesma proposta, o mesmo conteúdo, as mesmas estratégias, porém precisamos usar ferramentas diferentes de acordo com o ambiente, de acordo ali com o público, de acordo com as necessidades daquele meu aluno, né? Um aluno que só utiliza material impresso, como é que eu vou trabalhar com ele? Os outros têm o privilégio de ver vídeos, de assistir uma aula pelo Meet, com o professor ou qualquer outra plataforma, e o aluno que só depende do material impresso? Então, a gente precisou repensar estratégias diferentes, critérios de avaliação diferentes. Eu não posso avaliar aquele aluno que é de vulnerabilidade social da mesma forma que eu avalio o aluno ali que tem computador, tem tablet, tem um iPhone. Não, é totalmente diferente, né? Eu preciso colocar, na hora de fazer a minha avaliação, pesar tudo isso, né? Quem é o meu aluno? Então, acho que mais do que nunca, né, a gente precisa, nesse período, conhecer o perfil do aluno, saber quem é ele, de onde ele vem,
né, o que está acontecendo com a família dele. Então, no meu estudo de caso, eu falei muito sobre isso, além do foco central, que é a desigualdade social em si, é a questão do seio familiar, né? Essa criança tem, né, assistência, ela tem ali uma afetividade, né? Se ela não tem acesso à informática, é apenas questão financeira, ou ali existe algum problema que precisa ser verificado. Então, a gente enfrentou N problemas, né, no decorrer desses meses todos, porque existem todo tipo de dificuldade, né? O aluno não está ali fazendo a tarefa, não está aprendendo por muitos motivos. E uma coisa que eu percebi bastante, principalmente nas aulas do Meet, né, que a gente dá aula pelo Meet bastante, é a falta de afetividade, né, é aquela ausência, né, de afetividade em alguns lares, é aquela carência, né, eu percebo isso nos adolescentes, eu imagino que para o público infantil, né, no ciclo 1, deva ser ainda maior, né, no ensino infantil, porque o socializar faz parte ali do processo de ensino-aprendizagem das crianças, né, então eu imagino que seja muito mais complexo para os pequenos, mas com os adolescentes eu percebi essa necessidade de conversar, né? Eles queriam, eles prestavam atenção na aula, mas ali já entrava num assunto a respeito de como eles estão ansiosos, de como eles estão sofrendo nesse período, de como as notícias, né? Esse bombardeio de notícias. Gente, me perdoem, é o carro do ovo passando. Quando eu dou aula pelo Meet com os meus alunos, eu sempre falo para eles, pessoal, esperem um minutinho que é o carro do ovo. Sempre tem um carro do ovo. Sempre tem o carro do ovo. Tem. E eu percebi que a afetividade, o isolamento, né? A maioria dos adolescentes ali, quando os pais trabalham, ficam muito sozinhos, né? E eles sentem falta, né, de estarem com os colegas. Eu achava muito engraçado, porque nas aulas presenciais eles têm esse hábito de no corredor se abraçarem e se beijarem, né? Eu até brinco, falo, gente, parece que vocês não se veem há 30, 40 anos, né? Acabou de ver o colega, não precisa abraçar, beijar, mas é uma necessidade, né? O toque, o carinho, o abraço, é algo que tem afetado, sim, o emocional deles, tem deixado-os mais ansiosos, né? Alguns têm enfrentado até situações de raiva, né? De frustração, né? Teve um aluno que falou para mim, professora, eu sinto com raiva o tempo todo, eu tenho raiva o tempo todo, eu não sei por que eu tenho tanta raiva. É a situação, o contexto atual, né? Tem afetado de maneira terrível, né? Esses meninos e meninas que estão numa idade aí de desenvolvimento emocional. Então, o que me preocupa bastante aí, mais do que o alcance, né, do processo de aprendizagem, é como que eles estarão psicologicamente quando tudo isso acabar, né? O abismo que foi aberto ali no emocional deles. Então, eu acredito que quando nós retornarmos, né, muitos falam, a defasagem, a evasão escolar, o impacto na educação brasileira, sempre esteve ruim. A gente sabe que, infelizmente, a nossa educação, por conta de motivos políticos, não vou entrar nessa questão profundamente aí, mas a gente sabe que nunca esteve bom, né? E não é por falta de competência de maneira alguma, né? Nessa pandemia eu pude ver e admirar colegas de trabalho que têm feito trabalhos incríveis, né? Criando professores que não gostavam de lidar com câmera, tipo eu, né? Mas eu tenho colegas que têm canais no YouTube e que aprenderam a se desenvolver diante de uma câmera. Tem professores que desenham, né? E colocam os desenhos com mapas mentais para que eles possam aprender o conteúdo. Então, mais do que nunca, eu pude ver a competência e o trabalho desses professores, né, que realmente dão a alma, né, pelo que fazem. Então, a gente sabe que a questão é puramente política, infelizmente. Então, mais do que defasagem, mais do que evasão escolar, a gente vai precisar trabalhar o emocional dessas crianças, tá? Porque a possibilidade é grande de que eles sejam adultos problemáticos, né, com frustrações ali que vão perpetuar ao longo da vida deles, né, e trazer inúmeros transtornos. Obrigada, Simone. De nada. Enquanto vocês estavam conversando, eu fiquei imaginando como vai ser na frente, lá na frente. Porque a preocupação maior, pelo que eu vi,
é a afetividade, é a amizade, é o amor, o carinho, a família. Muitos não têm, e não têm a família presente. Alguém já falou alguma coisa sobre como é que vai ficar a classificação? Os alunos vão... Vocês duas, Giana e Ana, trabalham com a educação especial, mas a Simone, como é que vai ficar? Eles vão passar de nível, vão ficar exatamente onde estão? Como vai ficar isso? Eu não sei se foram cobrados, se secretaria, governo, sei lá. Eu não sei exatamente como funciona, né? Mas gostaria de saber. Eu gostaria de falar, então. Por favor. A gente tem sabido, por exemplo, a rede privada, a questão do passar do ano, ela está, a princípio, garantida, porque nós temos que compreender, né, esse momento exatamente mais deficitário de todas as relações, já aqui comentadas, então, pela Simone e pela Giana, esse processo, mas o aluno precisa estar nesse vínculo e fazendo as devidas entregas combinadas conforme o seu ano escolar, né? Então, assim, não há uma questão de não preciso fazer. A gente pode flexibilizar os tempos e flexibilizar o recurso, isso sim, mas há sempre uma entrega a ser feita, então, para poder avançar o ano. Então, não é algo automático, faça o que fizer ou o que não fizer e vai avançar. Não, é com bastante cuidado. Claro que aqueles estudantes que a gente não conseguiu acessar por algum motivo, ou ano passado, nós fizemos, inclusive por orientação da Secretaria Estadual de Educação, que as escolas privadas seguem, né? A orientação da Secretaria Estadual de Educação, de fazermos um resgate bem intenso com os estudantes em novembro, de fazermos várias buscas ativas a essa família e aquele estudante, então, para que tivéssemos um plano de trabalho articulado com a família e recombinações de entregas. Ou seja, o avanço de ano, a promoção no final do ano, ela vai acontecer desde que, apesar das flexibilizações oferecidas e combinações mantidas por todas as partes, o estudante, se consegue fazer aquilo, bom, então a gente vai olhar para ele, muito o que a Simone diz, conhecer o estudante, né? Não é, é a turma do terceiro ano, é a turma do oitavo ano. Não, tem a turma, tem o trabalho, aquilo que foi oferecido para a turma, e foi toda a necessidade específica que aquele estudante teve. Então, por exemplo, vai ter estudante que teve uma atividade a mais que a professora da turma, os professores da turma fizeram, um atendimento extra. Os outros estudantes tinham um atendimento só no seu turno regular, mas aquele estudante, para além do turno regular, talvez precisou ter num outro turno ou outros turnos, talvez para além da professora, a monitora. E no caso do estudante da educação especial, o público-alvo, incluído na turma regular, permanentemente a oferta do AEE. Então, assim, não é uma promoção a qualquer preço, de qualquer forma. Existe a promoção, né? A gente vai olhar para isso, mas tem que ter, os combinados devem ter sido cumpridos. Isso é que eu posso falar enquanto rede privada.